E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? 9 horas e 4 minutos. E eu decidi trazer para vocês um pouquinho de conhecimento e desenvolvimento. Falando de comportamento, atitude, mindset, percepção do processo de mudança e alguns casos específicos de atendimento que eu venho realizando, eu percebo que muitas pessoas elas precisam do incentivo para o processo de mudança. Quando eu dou treinamento de gestão de mudança, da liderança de si mesmo, a liderança de gestão 3.0, eu percebo que as pessoas elas ainda não sabem como mudar a chave, né? Então, às vezes, no processo de coaching ou até um processo de treinamento de líderes, a gente fala assim, bem, vamos trabalhar então um pouco da liderança de si mesmo e vamos entender quais os processos precisam ser acionados para que haja uma mudança. E aí, eu analiso, junto com a turma dos trainers de líderes, que eles têm a tomada de consciência do processo de mudança. E aí, depois desse startar o processo, bom, então o caminho é esse, eles buscam na literatura de livros para ancorar a base teórica do processo de mudança, que é muito positivo, porque esse livro ele vai gerar na pessoa um estímulo externo e vai fazer com que ela foque naquele processo de desenvolvimento de liderança e expanda, né, aonde ela deve exercer um esforço extra para modificar o estado que ela não desejado. Modificar o estado não desejado. Bom, e aí muitos vêm com empenho, nossa, eu vou para academia, eu vou melhorar meu relacionamento afetivo, eu vou melhorar meu relacionamento financeiro, então eu preciso modificar o comportamento, a atitude negativa, para eu conseguir exatamente o que eu quero dentro desse processo de mudança. E aí eu percebo que no início, como a capacidade de esforço para ela executar é alto, ela vai tentando. Mas, de repente, depois de algum tempo, depois de alguns dias, ela volta para o processo, ela revive o processo, ela solicita novos atendimentos e acompanhamento, porque não está dando conta de segurar. Isso acontece não só com a academia, com comportamentos indesejados, mas, por exemplo, fica fácil exemplificar quando você quer deixar de parar de fumar. E a gente fala que o líder de si mesmo, ele para agora, ele faz agora, né, para ter o resultado. Mas o que atrapalha essa capacidade de esforço e estresse desse sujeito para que ele volte à condição do estresse, no estado de cansaço, fala, não, então eu vou pegar o cigarro e fumar. E a gente tem que analisar isso do ponto de vista neurológico, em que as pessoas, por mais que elas queiram mudar o mindset, o modelo mental, elas às vezes não conseguem, porque elas não têm a disciplina e não trabalham o hábito, a questão de tornar aquilo um hábito. E o hábito, eu percebo que é uma das molas mestras para que você modifique o comportamento. Se você não quer comer doce, não tenha doce em casa. Não tenha doce na despensa, porque por mais que você fale, nossa, eu vou persistir, eu vou conseguir, quando você está numa capacidade de estresse ou de cansaço extremo, aí você enfraquece essa capacidade de esforço e aí você fica suscetível a voltar à condição anterior. Tomar cuidado com isso. Tem outros modelos neurológicos, né, dentro da neurociência, que aí explica exatamente como funciona esse mecanismo. Eu não vou entrar nesse detalhamento, porque vai ficar bem extensa a nossa live aqui, mas
e eu percebo que nós temos então que trabalhar o hábito para modificar aquele estado não desejado. E aí eu trago para você também uma reflexão em que mesa você está se sentando. Eu ouvi o Jerônimo Tim falar um pouco sobre as mesas que ele sentava na vida dele, e essa reflexão, esse posicionamento me fez realmente confirmar esse dado de que você também tem que pensar, quando você quer mudar seus resultados, sua gestão, em que mesa você está sentando. Quais são as pessoas que de fato você convive e como essas pessoas elas contribuem com o seu resultado. Todo mundo já ouviu a máxima, né? Que você é resultado da média das pessoas que você convive. Uns falam 5 pessoas, mas enfim, é a média das pessoas que você convive. Essa é a mesa que você está sentado. Então, por exemplo, muitas vezes se você for modificar, eu quero mudar de emprego, aí eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Quando você trabalha a questão da ideia de sair da área de comodismo, as pessoas começam a falar que você é louca, né? Aconteceu isso comigo também, quando eu saí do meu emprego de carteira assinada há muito tempo atrás, há muitos anos atrás. Porque a líder, ela já tem uma estrada, um chão bem sólido aí, bem feito aí, nesse caminhar. Mas quando eu fui sair da empresa, eu já estava como uma gestora, uma gerente de recursos humanos de uma grande empresa. E aí todo mundo falou, você é louca? Você com filho? Você vai deixar seu emprego para se arriscar? E vou te contar que eu estava com a ideia de empreender, mas eu estava em dúvida, né? Se eu mantinha o meu campo de atuação. Na época eu já estava um pouco frustrada, né? Porque a gente tem altos e baixos dentro da nossa área de atuação. Estava um pouco frustrada e eu queria abrir uma franquia, porque eu entendo que a veia empreendedora sempre esteve presente na minha família. E por isso, eu fiquei em dúvida se eu abria uma empresa dentro da minha área de atuação ou se eu abria uma franquia de alimentação ou de cosméticos, né? Eu acho que todo mundo que sai de CLT tendo o caminho das franquias, que é um caminho, entre aspas, de menor risco, né? Porque você tem todo um suporte. E aí eu fui estudar franquia, fui para São Paulo, visitei algumas que eu tinha interesse maior e tal. E aí no final, foi tudo aprovado e tal. Tinha decidido até pela franquia de alimentação. E no final, deu errado com o sócio que ia entrar comigo. E aí eu não tive mais certeza se eu gostaria de entrar naquela empreitada sozinha de franquia. E aí eu falei, não, eu vou abrir uma empresa dentro da minha área de atuação, porque o conhecimento é meu e eu consigo trabalhar com ele. E comecei sozinha, né? Comecei sozinha e aí todo mundo, você é louca, nossa, volta pro mercado. E o mercado, pelo teu currículo, seria melhor e tal. E eu queria, eu queria tentar modificar essa condição de vida que eu levava até então e por outros motivos pessoais que me fizeram investir de cabeça na Líder RH. De cabeça. E eu fui muito feliz com o step by step que eu coloquei para eu executar, para eu fazer, para eu realizar. Foi muito difícil no início colocar uma empresa começada por uma pessoa no cenário mineiro, num cenário B2B, que é por indicação, que é empresas grandes que entram. E eu consegui, né, fazer esse caminho e fiquei muito feliz de sentar em outras mesas. Quando eu falo sentar na mesa, eu vou até fazer um desenho aqui para vocês analisarem, que
Cuidado com as interferências externas no posicionamento também das escolhas que você faz na vida. Quando você senta na mesa com aquelas pessoas que você está acostumado, que fala que você é doido, que é isso, que é aquilo, essas pessoas, elas abaixam essa capacidade de esforço que você tem, de desenvolver um novo hábito, de arriscar, de fazer essa mudança de gestão de modelo mental e de gestão de mudança, e aí ela minimiza a tua capacidade de ação, se você assim permitir. Você pode reparar que nesse contexto, as pessoas, elas apresentam o mesmo padrão salarial, a mesa que você está, a mesma condição praticamente intelectual, elas apresentam quase que praticamente um ou outro que destaca o mesmo carro, e essas pessoas, elas te limitam, mas não é porque elas estão contra aquilo que você coloca. Elas estão preocupadas realmente de você não dar certo ou se der tudo errado. E essa condição de sair da cadeira e mudar de mesa é complexa, porque elas amam você. Essas pessoas, elas amam você. Então, elas se preocupam também com esse resultado que você está buscando adquirir, né? Com isso, é interessante, vou até colocar aqui um desenho aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo modificar aqui a tela. Ih, não vou conseguir. Ai, não vou conseguir. Tá bom. Essa mudança de mesa que a gente tem que ter bom, se eu estou buscando empreender, tá? Qual é a mesa ou o grupo específico que eu tenho que frequentar que as pessoas pensam igual a mim ou que fazem com que eu adquira ou que eu experiencie novos conhecimentos e novas possibilidades de caminhar. Eu sento numa nova mesa, que ao invés da mesa de falar que eu sou louca, vai fundo, olha aqui como tá dando certo, vamos construir uma mesa ou um mastermind de sucesso, né? Pessoas que pensam nessa parte de desenvolvimento, de empreender, que sentam para discutir com você as suas dificuldades, que sentam com você para te ajudar a direcionar este caminho, né? Que é o caminho colaborativo do empreendedorismo, e faz com que você perpetue no seu posicionamento que esta realmente é a direção correta na tua vida, e faz com que você tenha um pouco menos de medo ou mais segurança diante dos riscos que você corre. Porque risco a gente corre o tempo inteiro, pode dar certo, hoje está dando certo, amanhã pode não dar certo. E se der errado? Se der errado, foi aprendizado, levanta a cabeça, enquanto tiver saúde e sangue correndo, você começa de novo, porque o conhecimento adquirido ninguém te tira. E pode até demorar você se reenquadrar, adquirir uma nova força, mas você consegue. Nós temos só que ter cuidado com as análises do risco da ruína, né? A gente não pode chegar ao ponto do risco da ruína, então as coisas têm que ser calculadas. Você não pode colocar todo o teu investimento numa mesma ação, né? Digamos assim, de forma mais simplificada. Então tem que tomar cuidado mesmo do risco da ruína, se ele está próximo ou não, e dessa capacidade do risco, ou de falar, opa, pera, não posso apostar todas as minhas fichas nessa situação específica. Eu tenho que ter uma análise do todo para eu não correr o risco do risco da ruína, que é muito mais difícil você levantar. Levanta, mas é mais dolorido, é mais complexo, mas consegue sim dar a volta por cima, tá? Então pensem bem quando vocês forem direcionar desejos, quando você separa os desejos do processo de mudança e do direcionamento. E tudo é aprendizado na vida, né? Hoje tem várias bibliografias que explicam pra gente o conceito de frágil e antifrágil, né?
O frágil é aquela situação ou aquela pessoa que quebra à toa. Ela é muito frágil diante das situações, que é diferente do robusto, que é muito duro. E o antifrágil é quanto mais pressão você exerce sobre a situação específica, sobre a pessoa, mais aprendizado ela tem, mais resiliente ela tem, mais antifrágil ela é. Ela vai ficando mais forte com o decorrer do tempo, diante das dificuldades, diante das resiliências que ela tem que ter na vida, e ela aprende muito rápido com os erros, com os acertos, e ela está o tempo todo com a visão perceptiva do caminhar, a visão perceptiva do todo, né? O todo é a estratégia, o todo é o seu tabuleiro, é o teu jogo, o todo é o jogo da empresa que você está inserido. Então você tem que ter muito cuidado e ao mesmo tempo muita percepção das estratégias que você coloca no seu caminho para você realmente chegar muito mais próximo do objetivo que você quer ter, tá? Então procure pessoas de sucesso, convivam com pessoas de sucesso. Não conviva com pessoa remela, pessoa que só pensa baixo, que só reclama, que tudo é ruim, que ela é vítima de toda situação, que tudo para ela não deu certo, porque não deu certo, porque ela não pôde dar certo. Então, a situação da vida dela não é dela, é do outro. Ela não teve as oportunidades, mas ela não se deu as oportunidades também. Então, ou seja, ela aceitou o vitimismo e aceitou a incapacidade de produzir resultados extraordinários na vida dela, por ela achar que ela é menor do que o mundo, menor do que o outro, menor do que as condições. Então ela não construiu a história dela. Ou aliás, construiu a história dela, mas baseada na mediocridade, para baixo, né? Para os resultados para baixo. Então, afaste de pessoas que não têm a mentalidade de sucesso, mindset de sentar numa mesa melhor, de discutir com pessoas que vão elevar a tomada de consciência dela para um patamar muito superior. São essas pessoas que você deve apostar. É nesse caminho que você deve trilhar. Levanta da mesa e busque novas mesas. Não é que você tem que abandonar as pessoas que você ama, não é isso. Mas que você crie uma amplitude maior de visão, maior de consciência e sim, aceitar que você é merecedor ou merecedora de todo o sucesso, de tudo que vier de bom e que você merece muito mais, tá? É só um bate-papo hoje. Se você tiver alguma pergunta, manda no direct, manda no privado, que eu terei a grandiosidade, a honra de poder te ajudar, de poder te responder, tá bom? Beijo, sucesso pra você, acorde pra brilhar, faça do seu dia, quando você abrir os olhos amanhã, um dia muito forte, um dia poderoso, um dia de sucesso. Construa relações de sucesso. Seja uma pessoa que busque ser melhor a cada dia, tá? Beijo, 100% mais um, tá bom? Bye, bye.